Esse fotógrafo levou uma câmera antiga para os jogos da Copa e as fotos ficaram incríveis. Tirando alguns detalhes, como os copos modernos e o estádio super tecnológico, parece que você está vendo fotos das Copas antigas. Acontece que o que a gente tem por Copa do Mundo hoje é muito diferente do que era a Copa do Mundo 100 anos atrás. Jogadores que fumavam e tomavam cachaça nos intervalos, bolas que podiam causar graves acidentes, nenhum patrocínio de bet e até um jogador amputado. Você está assistindo Tá Quente, eu sou o Paiva e hoje eu vou te mostrar a incrível diferença entre o que a Copa do Mundo foi e o que ela se tornou. Considere se inscrever. E já que a gente começou falando sobre fotos, vai aqui algumas fotos desses primeiros eventos para você ir absorvendo esse universo aí de um século atrás. Pra você ter ideia de como o mundo era um lugar diferente, as câmeras que a gente usa hoje para tirar as fotos em campo tiram até 120 fotos por segundo e costumam ser conectados a um cabo de rede que já manda as fotos direto para as agências. Enquanto nas primeiras edições, os fotógrafos precisavam esperar o momento perfeito para tirar foto, porque a quantidade de fotos por rolo era extremamente limitada. E ainda assim, não dava para saber se as fotos tinham ficado boas até elas serem reveladas dias depois, após um longo processo de revelação. Então, se existem fotos boas antigamente, não é só talento, mas também um bocado de sorte do fotógrafo. Agora me responde uma coisa: por onde é melhor assistir o Brasil na Copa do Mundo 2026? 1. Na Cazé TV, com uma narração um pouco mais jovem e descontraída, mas com um delay de até 30 segundos. 2. Na Globo, para não perder o costume, uma narração mais séria, mas sem delay. Ou 3. No SBT, para honrar a tradição e assistir o Galvão Bueno narrando os jogos. Em 1930, quando a primeira Copa aconteceu, 96 anos atrás, não existia nenhuma dessas três opções. Você vai ficar chocado com como as pessoas assistiam a Copa. E spoiler, não era pelo rádio. Desde a última edição, de 2022, nós podemos assistir a Copa pelo YouTube, tendo a Cazé TV atingindo o recorde de 21 milhões de dispositivos conectados simultaneamente. Já é a maior live da história do YouTube. Antes disso, todo mundo assistia pela TV aberta. Desde 1970, a Globo transmite os jogos da Copa. Inclusive, a final da Copa de 70 teve índices de audiência maiores do que a chegada do homem à Lua. De 1954 a 1966, os brasileiros assistiam a Copa pela TV Tupi. Mas tinha um detalhe, eles já sabiam do resultado. Isso acontecia porque as gravações dos jogos chegavam de avião dias depois da partida. Antes disso não se assistia à Copa, se ouvia, pois desde a Copa de 1938, na terceira edição do campeonato, os jogos eram transmitidos pelo rádio. Aqui sim era ao vivo. Que escroto. Mas se o primeiro ao vivo foi em 38 e a primeira Copa foi em 1930, como que as pessoas assistiam antes do rádio? Nas duas primeiras Copas, a transmissão era feita por telegrama e saía nos jornais impressos no dia seguinte. O primeiro gol brasileiro. O jogador gaúcho Moderato, em brilhante jogada, marca aos 35 minutos o primeiro gol para o seu time. A multidão aplaude freneticamente este feito. Não era tão emocionante como atualmente, não tinha Galvão Bueno, não tinha grito de gol! Uma vez que o primeiro jogo da Copa do Mundo narrado pelo Galvão Bueno foi na Copa de 74, na vitória da Alemanha sobre a Austrália. Alemanha ocidental, pois nessa época o país ainda era dividido pelo Muro de Berlim. A Alemanha era dividida em duas e o Galvão já narrava futebol. E aquele grito clássico de gol esticado foi popularizado pelo locutor Rebelo Júnior ainda na década de 1930. O objetivo era chamar a atenção de ouvintes distraídos e dar tempo dos técnicos de som ajustar o volume antes do narrador começar a gritar ali os detalhes do lance. Em 2026 nós vemos a Cazé TV sofrendo um monte de críticas por conta do delay, mas principalmente pela divulgação aparentemente excessiva de bets. Essas críticas vêm principalmente de pessoas que preferem assistir os jogos pela TV, que também divulga ainda mais bets. A verdade é uma só: em 2026 as bets estão em todo lugar e movimentam mais de 30 bilhões de reais só no Brasil em publicidade na Copa do Mundo. Mas embora o mercado das bets tenha crescido muito e muito rápido nos últimos anos, o investimento em publicidade na Copa do Mundo é dominado também pelos setores de bebidas, financeiro e automotivo. Tudo que o brasileiro gosta: beber, dirigir
e arrumar dívida. E é por conta do impacto cultural e do alto investimento em publicidade que o futebol hoje é uma indústria trilionária. Em 1930, o cenário era bem diferente disso. Se hoje o sucesso da Copa do Mundo é medido por bilhões de dólares e pelo tamanho da audiência, em 1930 o sucesso era medido por não acabar a luz do estádio. Os principais patrocinadores na época não eram grandes corporações investindo em banners, jogadores, posicionamento de produto e anúncios milionários ali nas pausas para hidratação, mas estabelecimentos locais, marcas de cigarro e remédios, que distribuíam panfletos nos estádios ou compravam espaços nos jornais. E as marcas não patrocinavam os jogadores não. Hoje os jogadores são estrelas que vivem vidas de luxo, custeadas pelo futebol e pela publicidade. No passado, a maioria dos jogadores era ou amador ou semi-profissional, e eles tinham empregos normais. Eram operários de fábrica, funcionários públicos, alfaiates, que precisavam pedir licença nos seus empregos para poder viajar e jogar na Copa do Mundo. Os jogadores de hoje viajam de primeira classe, seus aviões são batizados antes do voo. Na Copa de 1930, um navio partiu de Gênova, na Itália, levando as seleções da França, Bélgica e Romênia. Em uma jornada de 15 dias, eles dividiam convés para fazer exercícios improvisados. Não dava para treinar com bola. Talvez eles tenham até tentado, mas no primeiro chutão que mandou a bola para fora da área de treinamento ali, eles olharam para o alto mar e pensaram: melhor ficar só aqui no aquecimento mesmo. O navio parou no Rio de Janeiro para pegar a seleção brasileira e de lá eles seguiram para o Uruguai. Hoje, os jogadores são atletas de alta performance com alimentação controlada e uma rotina rígida de treinos. Em 1930, em vez de pausas para hidratação, os jogadores se reuniam no intervalo para fumar cigarro e tomar cachaça, o que mantinha um ânimo alto, mas também ajudava os jogadores a lidar com o frio do Uruguai, que naquela época podia variar de 9 a 0 graus Celsius. Inclusive, hoje muito se fala sobre como os jogadores mudaram das Copas dos anos 2000 para cá. Os jogadores do Brasil de 2002 eram os cavalos com o pescoço do tamanho de uma perna e as pernas cada uma da grossura de um tronco, enquanto os de hoje, em 2026, são todos muito magros. E isso é um fato, o futebol mudou para ser um esporte muito mais rápido, e isso valoriza jogadores que sejam mais leves. Mas pouca gente lembra que na primeira Copa, no time campeão, tinha um jogador amputado. Héctor Castro, jogador do Uruguai, marcou o último gol da Copa contra a Argentina. Ele era conhecido como El Manco, que é meio estranho considerando que o que ele não tinha era o antebraço, que ele perdeu aos 13 anos trabalhando com uma motosserra quando ele era carpinteiro. Essa é pra você que gosta de dizer que os jogadores de hoje são Nutella. Meu amigo, você é Nutella, eu sou Nutella. Com 13 anos, o cara era carpinteiro e arrancou o braço com uma motosserra, cara. Bom, era definitivamente uma época mais perigosa. Não só na vida, mas também dentro de campo. A bola da Copa do Mundo de 2026 é a Trionda, uma bola hiper tecnológica com chips, sensores e IA que manda as informações mais sutis para o VAR. Em 2014 no Brasil, usamos a Brazuca, uma bola que tinha estabilidade perfeita. Ela foi desenvolvida para corrigir os erros da Jabulani, de 2010, na África do Sul, que era conhecida como pesadelo dos goleiros. Ela era aerodinamicamente instável, mudava de direção repentinamente no ar. Em 1986, no México, tivemos a Azteca, a primeira bola completamente sintética, ou seja, que não era feita de couro como as que vieram antes dela. Foi na Copa de 1970, também no México, que a bola clássica, com hexágonos pretos e brancos, surgiu como uma solução para que a bola fosse enxergada na tela da televisão. Era a Telstar. E nessa época, ela ainda era feita de couro. E era justamente o couro que fazia as bolas das primeiras Copas serem tão perigosas. Elas eram costuradas à mão e com cadarços externos. Então tomar uma bolada não era nada confortável. Além disso, quando chovia, o couro absorvia a água e a bola dobrava de peso. E isso deixava as cabeçadas muito mais dolorosas e perigosas. Também não era incomum os jogadores saírem com cortes no rosto, por conta da válvula, do couro áspero e dos cadarços da bola. Ou seja, mais uma vez o futebol antigo mostrando que nós é que somos os Nutelinhas da história. A final da Copa de 1930 foi disputada com duas bolas. A Tiempo da Argentina no primeiro tempo e a T-Model do Uruguai no segundo tempo. Parece que foi ontem, hein? Só que não. A primeira Copa do Mundo aconteceu em 1930. Na próxima Copa, o campeonato vai completar exatamente 100 anos de idade. Só para você ter uma ideia de quanto tempo é isso, todos os jogadores, árbitros e técnicos que participaram dessa Copa já faleceram. O último deles, o atacante argentino Francisco Varallo, morreu em 2010, com 100 anos de idade. Eu sou o Paiva e eu espero que você tenha se divertido. E se for esse o caso, deixa um like e compartilha esse vídeo com um amigo que você acha que vai gostar.
de conhecer essas enormes diferenças que existem entre o que a Copa foi e o que a Copa é hoje em dia. Esse é o Tá Quente, aqui nós nos aprofundamos da forma mais rasa possível em diversos assuntos. Considere se inscrever para ajudar um amigo criador de conteúdo e bora pro jogo!